batalha do Armagedon. E como aqui agora nós falamos sobre o sétimo flagelo, que é Armagedon, eu queria levar vocês a Ezequiel, capítulo 38. Não vai dar para dar muito profundo, mas eu quero que vocês saibam um pouco sobre essa guerra que está predita aí. Tá bom? Então, é a batalha de Gog e Magog, que as pessoas confundem com Armagedon, e não tem nada a ver com Armagedon, embora seja uma coisa terrível, mas vocês vão ver que a visão é outra e também é depois do arrebatamento. Ezequiel 38. 38. É a batalha de Gog e Magog. Gog da terra de Magog. Desculpa, a gente diz Gog e Magog, é Gog da terra de Magog. Eu queria que vocês fossem seguindo comigo, porque não dá para eu entrar em detalhes, mas eu quero que vocês tenham uma visão. Capítulo 38, o profeta diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Persas e etíopes, e pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, todas as tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. E Deus ainda diz: depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre os muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus. Naquele dia terás imaginações no teu coração, e se conceberás mau desígnios, dirás: subirei. Bem, vamos ficar por aqui. Deus aqui chama o profeta a profetizar contra. Você vê que é contra. Quem? Gog, da terra de Magog. Então nós vemos aqui que existem muitos sinais para os últimos dias. Mas acontece que esta profecia vai se cumprir, porque está escrita na Bíblia. Ela nos interessa por causa de estudo, mas seguramente nós estaremos aqui porque ela acontece depois do arrebatamento. Mas eu fiz um levantamento aqui. A profecia fala de Gog. Gog é o príncipe. A terra é Magog. Mas ele também é príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Algumas Bíblias não têm Ros. Quem tem aí uma Bíblia que não tem Ros? Isso. Então deixa eu lhe dizer por que não está escrito Ros na sua Bíblia. Porque Ros não é um país. Ros é a junção de todos os povos de língua russa. Né? Que ele domina sobre Ros, sobre Meseque e sobre Tubal. Então, nós vamos ver que essas províncias todinhas estão na Ásia Menor. E, com certeza,
Magog é toda a junção da Rússia. Hoje, toda essa área que Deus está falando aqui pertence ao Irã, à Turquia, alguns Emirados Árabes e 3 repúblicas soviéticas. Essas 3 repúblicas do início, Belarus, Ucrânia e Rússia, em dezembro de 1991, foi anexada a elas a Geórgia, não é? Até que cresceram e se tornaram 12 repúblicas. Vocês lembram da época da União Russa Socialista Soviética, o grande apogeu da União Russa Socialista Soviética. Essas 12 repúblicas unidas com a Rússia, elas são repúblicas que nós não temos muito conhecimento delas, porque elas ficam fechadas em si. Elas são belicosas. Elas estão sempre guerreando. Foi preciso a Rússia dominá-las com pulso de ferro, para que elas sossegassem. E assim a Rússia formou a União Russa Socialista Soviética. Moscou é a maior cidade e, por isso, ela é a capital da Rússia. É possível que Moscou também receba esse nome de Rus. Olha, aqui, quando a Bíblia fala em Ezequiel 38, ele está dizendo sobre essa junção de todas essas repúblicas. Tubal e Meseque são estados, são províncias que ficam na direção das montanhas Urais. Quando você vê aquelas montanhas ali na Rússia, são as montanhas Urais, onde são cortadas pelo rio Ural. Deixa eu fazer uma pergunta engraçada aqui. Quem foi que assistiu aquele filme Doutor Zhivago? Oh, graças a Deus, tem gente boa por aqui. Aquele filme é passado naquelas montanhas, nos Montes Urais. Lindo, né? Muito lindo. Ali são as montanhas Urais. Então, agora, hoje, essas nações todas, elas estão sempre clamando por uma guerra contra Israel. Gomer e Togarma, que estão escritas aqui no versículo 6, Gomer e Togarma, estão na região ocupada totalmente pela Turquia e pelo Kurdistão, ali naquela região. Agora, vamos olhar por que esta guerra vai acontecer. Israel é a 4ª potência bélica mundial. Então, não há como os árabes vencerem Israel. Porque você sabe que Israel não existe no mapa árabe. Eles não consideram Israel nem uma cidade, quanto mais uma nação. Então, no mapa deles não existe Israel. Porque eles odeiam Israel, porque eles não consideram Israel, porque eles querem varrer Israel da terra. E o sonho, o grande sonho dos árabes é tomar Jerusalém. Então, assim, os árabes, para tomarem Israel, para arrasarem com Israel e tomarem Jerusalém, eles vão ter que se virar. Então, aqui nós vemos que a Rússia vai liderar uma invasão total para destruir Jerusalém. Está escrito. Só que essa invasão russa vai ser em união com os árabes. É uma invasão pan-islâmica. É russa islâmica. Está escrito aqui. Porque a Rússia, Gog, vai se unir com Ros, Meseque e Tubal, vai se unir com, aqui no versículo, com Togarma e com Gomer.
E aqui no versículo 5, Deus acrescenta persas, etíopes e Pute. Sabe o que é Pute? É a Líbia. Todos com escudo e capacete, no versículo 5. Agora, se Deus está dizendo que essa invasão vai acontecer, que motivos a Rússia tem para fazer isso? Primeiro, a Rússia, ela quer o controle do óleo do Golfo, do Golfo Pérsico, porque o dia que a Rússia conseguir controlar o petróleo do Golfo Pérsico, que nós chamamos Golfo Arábico lá, a Rússia vai trazer Estados Unidos e Europa aos pés dela pedindo. Vai. E esse é o sonho dos russos. Eles querem. Que motivo os árabes têm para querer uma guerra? É que o sonho dos árabes é possuir Jerusalém. Porque desde 1967 eles foram humilhados, a cidade foi tomada de volta para Israel e eles não se conformam até hoje. Agora, quando você olha para a Rússia e você ouve os jornais atuais, você vai ver que existe uma instabilidade constante na Rússia. A economia da Rússia é fraca, é fraquíssima, mas a Rússia tem poderio bélico, a Rússia tem tecnologia, a Rússia tem organização e a Rússia tem conhecimento. Tudo que os árabes não têm. Então a Rússia tem tecnologia, tem conhecimento, poderio bélico, tem organização e não tem dinheiro. Os árabes têm o dinheiro, mas não têm organização, não têm tecnologia, não têm poderio bélico, não têm organização. Então a Rússia tem tudo que os árabes precisam e os árabes têm tudo que a Rússia precisa. Embora a Rússia tenha reservas de óleo, esse óleo está em áreas remotas do Oceano Glacial Ártico, de difícil acesso. É como o nosso pré-sal. A Rússia faz um esforço muito grande, porque sempre foi muito difícil a Rússia tirar o óleo dela, principalmente para transportar, por causa dos seus portos estarem em regiões geladas. Quando nós olhamos o mapa da Rússia, nós vemos que os seus portos são de difícil acesso. E ela precisa de uma abertura para o Mediterrâneo. A Rússia traz o óleo de lá, aí ela vem pelo Mar Negro, aí ela tem que atravessar o Bósforo, que é o canal que separa a Turquia europeia da Turquia asiática, antiga Constantinopla. Ela atravessa o Bósforo para o Mar de Mármara ou Mar Egeu, para então chegar no Mediterrâneo. É muito caminho para a Rússia transportar esse óleo. A Rússia tem estado de mãos dadas com os árabes já há muito tempo. Eu me lembro quando morava no Iraque, dentro do Basra, existia um bairro só de russos. Só quem perfurava petróleo no Iraque era o Brasil e a Rússia. O governo do Saddam Hussein pagava para o governo da Rússia, como o Brasil está fazendo com os médicos cubanos. Em vez de pagar o salário a eles, paga o salário para Cuba e Cuba dá uma miséria na mão deles. É a mesma visão. Foi isso. Agora, vamos ver outra coisa. 6. Existem 10 repúblicas soviéticas. 6 delas, 6, são controladas por fundamentalistas islâmicos. 6. E a União Russa, a Rússia, concentra o seu arsenal nuclear nessas províncias, nesses estados. Para você ter uma noção como está o mundo. A Rússia até hoje não digeriu a queda do comunismo.
do seu apogeu, da Guerra Fria, a Rússia foi humilhada, não aceitou a humilhação até hoje, e ela sonha em voltar à magnitude do passado. Você vê que de vez em quando ela dá uma investida. Vocês viram a Rússia invadir a Ucrânia e tomar a Crimeia, anexar a Crimeia ao território russo, dizendo para a Europa e para os Estados Unidos: quer, vem se meter. Não deu bolas, nem para os Estados Unidos, nem para a Europa, e muito menos para a ONU. Vem, meta-se aqui quem quiser. Como diz lá no Brasil, pode vir quente, que eu estou fervendo. Ela provou ali que ela pode. O Putin não se aguentava de tanto poder. Tomou, derrubou o avião, fez o que quis, nas barbas de todos. A Europa se fechou porque, se eles brigam com a Rússia, eles congelam, porque todo o óleo que eles têm para se aquecer vem da Rússia. Os Estados Unidos dizem que pode vender óleo para a Europa daqui a 5 anos, até lá eles morreram de frio. O que foi que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos está amarrado com o maior débito do planeta, trilhão. Os Estados Unidos não pode mais fazer guerra, não pode se meter com ninguém. Está amarrado. Então a Rússia está que está. Toda hora ela dá uma investida para dizer: posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser eu faço. Essa é a situação da Rússia. Agora, então, a Rússia pode dar aos árabes o que eles querem, Jerusalém. E os árabes podem dar para a Rússia o que ela quer, o controle do Golfo Pérsico. É só juntar a fome com a vontade de comer. E aqui nesse capítulo, Deus diz que isso vai acontecer. É Deus que está dizendo que Ele vai promover essa união. Olhe bem, vou ler de novo. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Jos, de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Jos, de Meseque e de Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Persas e etíopes e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias, serás visitado no fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre os muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás. Deus vai trazer. Eles vão se preparar. Eles vão se congregar. Eles vão invadir Israel. Por que é importante nós vermos isso agora? Porque todos nós sabemos que a guerra na Síria continua. E nós sabemos que a Rússia, o Irã e a China estão fomentando aquela guerra. Tem um mês, eu estava sentada na minha sala, mais ou menos assistindo o Jornal de Meia-Noite. E de uma hora para outra eu vi uma cena que eu fiquei enlouquecida. Eu vi, não sei se vocês presenciaram isso, o Putin sentado e o Bashar al-Assad, primeiro-ministro da Síria, muito elegante, que ele é muito elegante, né? Sentados no Kremlin, com outros russos, ele de pernas cruzadas, e eles estavam rindo e conversando como velhos amigos, lá
em Moscou. Bashar al-Assad, que não saía da Síria há tantos anos. A Síria está há anos em guerra civil. Morre, 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 mata, 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 e ele lá. Por que é que a Rússia chama a imprensa mundial para publicar que aquele homem estava lá sendo recebido? O que é que a Rússia está querendo avisar para o mundo? Nós estamos juntos. Então, a Rússia, através daquele anúncio, ele estava dizendo para o mundo, nós estamos juntos e eu quero que vocês saibam. Qual foi a resposta mundial a isso? Nenhuma. Mas ele já publicou. Ele já publicou. E as coisas estão andando por aí. Se isso vai acontecer depois do arrebatamento, e nós já estamos vendo os primeiros passos para essa colisão, significa que o arrebatamento está muito mais próximo do que nós pensamos. A Bíblia diz que Gog, a Rússia, vai fazer essa colisão e vai invadir Israel. O maior motivo que tem é o motivo de que Deus está dizendo que vai trazer. Ele diz, porei anzóis no teu queixo. Quer dizer, tu vens sim, tu vens para invadir Israel. Tu vens com o teu grupo porque eu vou trazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer tu te ferrar todinho aqui. Tu vem aqui para passar vexame. É isso que Deus vai fazer. Não é? A maior razão é essa. É do versículo 4. Far-te-ei que te volvas, porém anzóis no teu queixo, e te levarei a ti a todo o teu exército. Cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos espada. Essa invasão vai ser orquestrada pelo próprio Deus. E vai acontecer. Depois você dá uma olhada, é terrível ver o que Deus vai fazer. Ele manda convidar os abutres para comerem a carne dos guerreiros. E vão morrer todos. Todos. Todos, todos, todos. Nós vemos, primeiro, Deus manda um terremoto colossal. No versículo 19 e 20. Se você quer ver aqui. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão da terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eles vão se matar entre eles. Você lembra que isso já aconteceu na batalha de Gideão? Então Jeová Sabaoth vai estar orquestrando uma, ele preparou uma para esses inimigos de Israel. Você vê no versículo 22 que ele vai abrir fogo. Com artilharia espetacular, chuva inundante, pedras de saraiva, fogo, enxofre. O capítulo 39 começa dizendo, diz que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, Mesec, Tubal. Por quê? Por que que Deus está trazendo toda a Rússia, toda essa colisão, todas essas nações lá para morrer todo mundo? Por que que Deus está fazendo isso? Por quê? Porque os líderes soviéticos, eles impuseram um ateísmo sobre milhões e milhões de pessoas por mais de um século. Eles proibiram a adoração, eles proibiram que se mencionasse o nome de Deus. Não é? E o regime socialista soviético destruiu mais vidas
do que todas as nações através do comunismo. Então, a ideologia comunista destruiu a fé, matou inocentes. E eles são principalmente contra Israel. Então Deus vai tomar a vingança deles lá. Essa guerra de Gog e Magog, no versículo, capítulo 39, eu queria que você visse. No versículo, naquele dia, capítulo 39, no versículo 11 diz: naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar, espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. 7 meses para sepultar todos esses homens, esse exército. Sim, todo o povo da terra os sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela para a limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. Ao percorrerem a terra, a qual atravessarão, e vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será o das forças. Assim limparão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diz às aves dos toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comerei carnes e beberei sangue. Quer dizer, vai ser uma guerra em que Israel não vai mover uma palha. É Deus contra os inimigos dele nas montanhas de Israel. O que eu quero dizer é que vai ser uma coisa massiva, tremenda, horrível. A Rússia vai ficar totalmente sem exército. Todas essas nações ficarão sem o seu poderio bélico. Aquela região do norte da Europa toda ficará empobrecida. E é possível que nessa época se levante o anticristo para dar um jeito na terra. Mas o que eu quero dizer para vocês, essa guerra de Gog, da terra de Magog, não é o Armagedon. Porque muitas pessoas confundem e acham que isso daqui é o fim do mundo. Não, não é. Isso é uma batalha isolada. É a Rússia com os árabes de novo para tomar Jerusalém. E nessa hora Deus vai deixar que eles vão, e o próprio Deus vai orquestrar que vão para acabar com tudo de uma vez logo, para acabar com eles. E Deus vai fazer isso. Mas não é Armagedon. Isso eu gostaria que vocês lessem isso aí, da terra de Magog, em casa, capítulo 38 e 39. Deu para entender? Isso não tem nada a ver com Armagedon. Armagedon vai ser muito depois. Tá bom? Porque Armagedon é a batalha final. Vai ser em Israel? Vai. Mas não tem nada a ver com Gog e Magog. Gog e Magog já terão acontecido. Gog da terra de Magog já terá acontecido quando vier Armagedon. Deu para entender agora? Não tem nada a ver. Gog é da terra de Magog e é o príncipe sobre todos os países que falam russo, príncipe de Meseque, príncipe de Tobal, príncipe de Togarma, príncipe toda aquela região do norte, entrando pela Turquia, pelo Irã, entrando pela Líbia, chamando a Etiópia e chamando, oh meu Deus, Líbia, Etiópia, Irã,
Hein? A Síria já está no meio. Toda aquela região, Líbano, Iraque, por ali. Amém? Deu para entender isso? Era só isso que eu queria deixar claro, para não confundir. Agora vamos ao capítulo 17 de Apocalipse. Vai dar 9 horas. Esse capítulo 17 é um capítulo grande. Então, o capítulo 17 e 18. Vamos ver se nós podemos chegar lá. Capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem. E um desses 7 anjos chama João. Mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha centrado sobre muitas águas. Nós já vimos que águas são nações. Essa meretriz está assentada, significa entronizada sobre muitas águas, sobre muitas nações. Com quem se prostituíram os reis da terra? E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Se embebedaram pela devassidão desse sistema de corrupção mundial. Babilônia é um sistema que existe no mundo, que foi criado da mente maligna de Satanás. É o sistema que dá a direção para toda a cobiça humana, para toda a luxúria, para toda a devassidão. Tudo isso que está aí. Vamos vender droga para ganhar dinheiro. Vamos embebedar as pessoas para que elas queiram luxo, para vivermos do luxo delas. Vamos, tudo aquilo que é contra Deus provém de um sistema criado pela mente maligna, pela inteligência maligna de Satanás. É Babilônia. E o anjo, então, chama João para ver o julgamento dela. Versículo 3 diz, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Ele leva a um deserto. E ele vê esse sistema montado, dominando esse sistema de corrupção, de podridão, de imoralidade, entronizado sobre um sistema político-financeiro. Escarlate. Você sabe que escarlate é a cor da cor dos reis, né? É na riqueza. Repleta de nomes de blasfêmia. Tudo aquilo, todas as palavras que não glorificam a Deus, está lá. Achava-se a mulher, ela é vestida assim, porque é um sistema, bota como uma mulher, porque a mulher se reproduz e a mulher atrai. Achava-se a mulher vestida de púrpura, quer dizer, reinando, porque púrpura é a cor da rainha, e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com a imundície da sua prostituição. Quer dizer, ela bebe no ouro a imundície e a imoralidade. Ela se alimenta disso. Que aquilo que ela bebe num cálice de ouro é a imundície, é a imoralidade, é o pecado, é a corrupção, é a doença. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Significa que o que ela tinha na cabeça, na mente dela, era esse grande título. Eu sou a grande. Eu sou a mãe das meretrizes. Significa, eu sou o princípio de todas as meretrizes e de todas as abominações. Quer dizer, é o sistema implantado aqui no mundo por Satanás. Então,
João diz: vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Quer dizer, esse sistema já derramou tanto sangue, mas tanto sangue, que serviu para ela se embebedar. Esse sistema, ele se alegra e ele festeja quando mata os seguidores de Jesus. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e dos 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. É um sistema que era e não era mais. Vai sair para ser destruída. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Esse sistema novo, com certeza, um novo sistema muito pior. Aqui está sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Vamos parar. Nós sabemos que Roma é considerada e é conhecida como a cidade das 7 colinas. E isso tem levado as pessoas a acharem que essa Babilônia aqui está representando a Igreja Católica, que está entronizada em Roma sobre as 7 colinas. Nós sabemos que o Estado do Vaticano é um principado que foi criado dentro de Roma, aonde existe um príncipe entronizado que é o Papa, e ele não pode casar. Então, por isso, esse sistema babilônico, ele está completamente ali dentro. Você vê os escândalos que têm saído, todo com questão de corrupção, de dinheiro. Existe o Banco do Vaticano, que tem mais dinheiro do que você pode imaginar. Existe muito roubo, existe muita imoralidade, a soberba, a arrogância, o orgulho, o luxo, porque aquilo dali vive das riquezas, não é? Então, isso está tudo ali no Vaticano. Eu não estou com medo de dizer isso, porque todo mundo sabe. Quanto a dizer que o Papa é o anticristo, não acredito. A Bíblia não diz que é, e também não acho que o Papa seja essas coisas todas para poder ser o anticristo, mas não é mesmo, nem sendo argentino. Entendeu? Mas as 7 cabeças, você viu que a mulher estava assentada. Não é? Não é? Ela estava assentada. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, tudo mais. E ali estava, a Bíblia diz que ela estava embriagada com o sangue dos santos. E ele diz que, por que te admiraste, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças, e dos 10 chifres que estava a mulher. A besta, as 7 cabeças são os 7 montes. Roma é a cidade dos 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Quer dizer, a mulher está entronizada ali em Roma. O Vaticano é um principado independente dentro de Roma. E são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. A besta que era e não é, isso aqui fala de alguns papas. E de muita perseguição que veio, e de muito derramar de sangue de santos.
Porque a cidade que mais bebeu sangue de santos hoje, até hoje, foi Roma. Onde se mataram mais os filhos de Deus. Onde se botavam os cristãos em público para serem devorados pelos leões. No Coliseu. Botavam os cristãos e soltavam leões para comer e o povo batia palma. Isso foi feito ali. Roma, o Vaticano saiu invadindo casas de judeus e matando e impedindo a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e copiando tudo de Israel para parecer que era a igreja de Jesus Cristo. Então, a Igreja Católica tem muito contra ela. A Igreja Católica sacramentou a perseguição dos judeus. Por isso que Israel até hoje não aceitou a pedida, o Papa, aquele que morreu último, João Paulo, ele foi lá pedir perdão a Israel. Ele disse assim: vocês estão pedindo perdão a Israel? Porque comandaram a morte e o massacre dos judeus? Mas por que então vocês estão canonizando o Papa que fez isso? Se vocês acham que foi errado, por que estão dando a ele o título de santo? E aí a igreja, calou a boca. E não se fala mais nisso. Tem muita coisa para se ver. Mas nós não vamos ficarmos aqui apontando o dedo para a Igreja Católica. Não vamos não, porque senão nós não vamos chegar a canto nenhum. Deixa que Deus vai dar conta disso tudo. E a besta que era e não é também, ele é o 8º rei. E procede dos 7 e caminha para a destruição. São os impérios. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, porque chifre é poder, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Isso daqui é uma coisa que a gente tem que estudar durante dias, porque tem toda a história de Roma aqui. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. São os cardeais, meus irmãos. E oferecem à besta, que é o chefe, o Papa, toda a autoridade. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com eles. Tem muitas pessoas que estão lá no engano, mas Deus é poderoso para levar que essas pessoas possam ver. Eu fui chamada em dezembro por um padre para me dar cesta básica. E ele está ouvindo as pregações. Acabou. Nós temos visto, já estamos com um problema, um padre lá no Rio de Janeiro, que foi lá na televisão e disse: meus irmãos, Maria não salva ninguém, é Jesus que foi na cruz, é Jesus que salva. Portanto, para de estar pedindo coisa para Maria. Agora ele está com a cabeça a prêmio. Mas gritou a verdade. No versículo 15 diz: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quer dizer, esse sistema de prostituição mundial, de riqueza, ele cobre muitas nações, muitas águas, muitos povos. Os 10 chifres que viste, a besta, estes odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Por quê? Porque vai chegar uma hora que vão brigar entre eles. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento. Vai chegar uma hora que Deus vai botar esse povo para brigar entre eles, como nós vimos Gog e Magog, um contra o outro. Olha aqui, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Deus vai botar ali um espírito de separação e eles vão brigar entre si.
A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Qual é a cidade que domina sobre os reis da terra? Da onde vem todo o pensamento de domínio mundial? Não se sabe. Mas todo mundo acha que é New York. Porque é onde está a sede do dinheiro. Não é? É onde está Wall Street. É onde se decide o que fazer com o dinheiro do mundo. Não é? Às vezes a gente pensa Suécia, não, Suíça, não, Itália, não. New York. É a cidade. Capítulo 18 diz: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Isso nós sabemos, que a queda desse sistema de prostituição mundial, de luxúria, de roubo, está determinada. Meus irmãos, quando nós vemos, por exemplo, numa favela, a miséria, a dor, a pobreza, o descaso dos governantes. Nós vemos um povo pobre, empunhando armas para vender drogas. Essas armas chegam lá, importadas até de Israel, para pessoas que não sabem assinar o nome. Quem é que está importando isso? Você acha que esse povo lá, que se chamam bandidos, eles ficam com aquele dinheiro? Eles são pobres. Eles vestem a roupa da Tommy, o sapato da Nike, mas eles não podem descer na rua. Eles não podem morar bem. Eles não podem entrar num avião. Eles não podem passear. Eles não podem sonhar. Nada. A vida deles é naquela pocilga. Aquilo é uma escravidão. Eles enfrentam o fuzil. Eles enfrentam a fome. Eles morrem. Eles são chumbo para a polícia. Mas tem alguém lá embaixo, na Avenida Atlântica, na Avenida Paulista, nos Jardins, em Ipanema, em Brasília, vivendo das benesses do dinheiro da droga. Aí você vê a Cracolândia. Meninos, 8, 9, 10, 12, 15 anos, completamente enlouquecidos do crack. Meninas de 12, 13 anos, secas, grávidas, dando à luz a crianças completamente disformes, porque consumiram a droga que enriquece esses barões. Você vê que a gente não tem hospital, as crianças não têm merenda na escola, não tem nada, não tem rua para os nossos carros, e nós pagamos impostos grandes. Quando você compra um carro no Brasil, quase metade do dinheiro do carro é para o governo. Pagamos todo tipo de impostos. Nós pagamos pedágio numa rua cheia de buraco, porque tem que pagar. E o dinheiro não chega para o povo, porque é direcionado para o bolso desse povo, que já entra lá sabendo que vai enriquecer, porque vai roubar. Essa é uma direção chamada Babilônia, é a corrupção que já está aqui. Fulano está candidato, oba!
vai ficar rico. Porque essa é a visão de Babilônia. É sempre, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Sabe que o 10º mandamento de Deus é contra a cobiça. Sabe por quê? Porque a cobiça é a aglomeração de todos os pecados. É a aglomeração de todos os pecados. Por que esses países do terceiro mundo estão na miséria? Por causa da corrupção lá em cima. Porque eles mesmos fazem as leis a favor deles. A primeira atitude dos deputados é subir o salário deles. É uma vergonha. Só quem não tem vergonha são eles. Por quê? Porque eles estão completamente corrompidos. Completamente corrompidos. Olha, aqui diz: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Roubo, luxúria, jeitinho, maracutaia. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria, porque eles vendem tudo. Tudo, tudo, tudo. Sex shop. Você já viu? Não quer ver o que se vende lá dentro. Nem pense. Mas se ganha dinheiro. Tem uma coisa que eu não entendo. Lá em Copacabana tem um sex shop. Todo mundo pode ver porque está escrito lá de fora. Sabe onde funciona? Num pedaço alugado da Igreja Católica. Avenida Copacabana, esquina com Hilário de Gouveia, quadra da praia. Não estou dando o endereço para você ir lá. Estou dizendo que você pode passar e ver. Não é interessante? É triste. Ouvi outra voz do céu, versículo 4, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Olha, quantas vezes nós não nos retiramos. Nós continuamos lá aplaudindo e achando bom e dando ibope para a imoralidade. Quantas vezes nós continuamos lá praticando porque estamos completamente embebidos da maldade de Babilônia, desse sistema mundial que está ali de roubo, de violência, de imoralidade. Estamos lá dentro. Dai-lhe retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. E quanto a si mesma, se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, portanto nunca hei de ver. Pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Você está vendo que ela é autossuficiente. Não preciso de ninguém. Hoje nós vemos as pessoas cada vez mais autossuficientes. Não preciso. Isso é uma coisa que tem sido tão visível na vida das mulheres. Quero saber de homem. Eu vou fazer uma produção independente que eu quero parir. Quero ter um filho. Mas eu não quero marido. Vocês já viram isso? Para que eu quero marido? Para quê? Eu não preciso de marido. Produção independente. Foi assim que Deus criou. Da onde veio essa mentalidade? Vem de um sistema de corrupção chamado Babilônia, que entrou pela cabeça, e a gente vê isso dentro da igreja. Dentro da igreja.
Isso são pessoas que já estão com a mente completamente corrompida por Babilônia. Às vezes é que Babilônia é uma cidade, Babilônia é um sistema. Agora pode ter 50 cidades, tem tantas boates chamadas Babilônia, não é? Tem tantas cidades chamadas, tem tantas boates, onde funcionam hoje igrejas até, chamadas Babilônia. Nós precisamos saber e ver se a nossa mente não está corrompida com a mentalidade produzida de Babilônia, da necessidade do luxo, da riqueza exacerbada, do egoísmo, do prazer. Só vale se me causar prazer. Do hedonismo exacerbado, se nós não estamos contaminados com a virulência de Babilônia. Não é? Agora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. E, se conservando de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas e pérolas, de vinho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca, jamais serão achados. Você vê que aqui Deus põe isso tudo numa cidade lá. Eu estive 3 vezes lá. Essa cidade, a Babilônia, digamos que a cidade estava toda aqui. De uma hora para outra ela fez assim, ó. Ela desceu toda. E ela foi coberta de terra. Os ingleses começaram a escavar. E a 3ª vez que eu fui, eu já entrei um pedaço. As ruas são um pouco mais largas do que isso aqui. E feirante de um lado, feirante do outro. Foi a rua que eu vi. Tudo estava com muito, assim, um pouco de teia de aranha, tudo abafado. A única coisa que ficou, quando você ouve falar dos jardins suspensos da Babilônia, é uma tamareira que está lá seca, porque a tamareira dá aquela impressão de deserto. E o leão da Babilônia, que ficou lá, está rachado no meio, porque os ingleses carregaram tudo, não podendo carregar o leão, que é de granito. Mas o Saddam Hussein mandou restaurar o portal da Babilônia. E tem lá o portal da Babilônia com o leão da Babilônia. Porque eles têm aquele negócio de leão da Babilônia. Só isso que ficou. Essa cidade que representa esse sistema, porque era a cidade da contaminação do pecado, ela foi enterrada. Então, ali não havia mais mercadores, e a Bíblia diz assim: os mercadores destas coisas que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestido de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros, os quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande Babilônia? Vocês viram, quando acontece uma coisa assim, vocês lembram do 11 de setembro? Não é? Tanta riqueza, tanto luxo, tanto dinheiro.
Tanto pescoço empinado, tanta arrogância, tanto orgulho. Eu perdi 3 primos no 11 de setembro. 2 que trabalhavam no Chase Manhattan Bank, lá dentro, e 1 que era dos bombeiros. Mas você vê todo o povo que trabalhava ali. Eram pessoas bem posicionadas. Bancos, escritórios estavam por ali. Todo mundo se considerava o máximo. O país que mais investe em tudo não tinha nenhuma segurança. Pensou que estava seguro, se arrebentou. Por quê? Porque olharam numa só direção. Nós somos grandes, ninguém toca em nós. Vocês lembram do Japão? O Japão é o país do orgulho tecnológico. O Japão, a tecnologia do Japão chegou a um ponto que ninguém podia acompanhar. Como eles têm problemas de muitos terremotos, eles criaram uma engenharia para construir prédios à prova de terremoto. Então eles construíam um prédio que, se vier um terremoto, o prédio pode balançar que não cai. Aí Deus mandou um terremoto lá do meio do mar, que abriu para um tsunami. Você viu como eles ficaram? Aquilo foi um tiro na soberba tecnológica do Japão. Eu não tenho nenhum prazer que aquilo tenha acontecido. Não tenho nenhum prazer que tenha acontecido aqui nas Torres Gêmeas. Não tenho nenhum prazer no que fizeram na França. Mas eu digo para vocês que os poderosos chega um momento que eles são pegos de surpresa. Porque eles dizem como a Babilônia. O que é que a Babilônia diz? Estou sentada como rainha. Viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobreveio os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Esse é o caso das pessoas que se sentem seguras no seu Deus chamado dinheiro, no poder que eles têm na mão, porque são poderosos, porque são importantes, porque são ricos, porque são isso, porque são aquilo. Olha aqui. Lançaram pó sobre a cabeça e chorando, pranteavam, gritavam: ai, ai, da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Pronto. Você pense o que é. Ali tem gente passando fome. Ali tem outro pagando $500 por uma garrafa de vinho Conde Foucault, o Chateauneuf de Pape. O que você acha? $500 para o Chateauneuf de Pape e uma pessoa passando fome. Será que Deus olha isso? Deus que criou os dois. Pode tomar seu vinho? Pode. Mas por que tem que ser esse aí? Será que esqueceu que não está sozinho no mundo? Não é? Versículo 21 diz: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, e a grande cidade que nunca mais será achada. Não estou dizendo? Assim como a pedra caiu e afundou no mar, a Babilônia afundou e foi enterrada. O anjo simplesmente fez um ato profético diante de João. E voz de arpistas e músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará.
e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz da candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre ela. Então nós vemos que esse sistema vai cair. E ele foi profetizado na situação dessa cidade lá no Iraque, da Babilônia. Então nós precisamos olhar para frente sabendo que todo esse sistema criado por Satanás, através da besta que sai do mar, da besta que sai da terra, do falso e do próprio anticristo, isso tudo tem um fim. É um programa temporal. E como tudo na terra vai passar, isso também vai passar. Nós podemos voltar e pensar que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Deus diz para João: sobe, que eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. Então Deus está mostrando para João o filme do que vai acontecer, para que nós saibamos que, embora soframos com toda essa opulência, com toda essa desordem, com toda essa dor, com tudo que está acontecendo, isso tudo tem um fim. Aqueles que nos humilham, aqueles que exploram de nós, se eles não vêm para Jesus Cristo, eles também têm um fim. E qual é a nossa parte? Olha, esse capítulo aqui termina dizendo: e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Por quê? Porque a disparidade é muito grande, meus irmãos. A desigualdade é muito grande. A dor é terrível. E as pessoas estão sempre olhando para a grandiosidade das riquezas. Mesmo os pobres, eles estão querendo mais. Eu não sei o que acontece com esse povo. Eu canto de falar no Morro Dona Mate. Por que você tem que ter 2 celulares? Por que você tem que usar celular desse jeito? Para gastar dinheiro? Eu fico impressionado, porque eles querem ter. Aí você chega numa casa, você encontra o maior telão, não tem o que comer. Roubam e não podem desfrutar. Por quê? Porque ele vê alguém ter, ele também quer. Significa que tem os olhos nas riquezas da terra. E você vê isso tudo dentro da igreja. Tudo. Fui à casa de um pastor tomar café com ele, e ele disse para mim: irmã Edmeia, até fevereiro, eu não passo fevereiro sem ter comprado o meu jatinho. Que eu não aguento mais pagar frete de jatinho particular dos outros. Virou moda no Brasil. Pastor, para ser bem-sucedido, tem que ter o jatinho. Hein? Eu vou comprar um lá na loja americana. Vou ficar orando, quem sabe ele cresce. Então, o que é isso? Para que é que uma pessoa... É um prejuízo, porque você paga por hora o hangar para guardar o avião no aeroporto. Piloto tem que ter 2, porque se um morrer, tem o outro do lado. E o combustível de avião, para ficar guardado. Porque tem que ter dinheiro. Aí quem paga isso? O dízimo das crianças, do pessoal. As ofertas, em vez de ser revertido para o crescimento da igreja, vai ser pago para a luxúria de alguém. Pode ser que a pessoa precise, não estou dizendo, pode ser que realmente a pessoa precisa. Se a pessoa precisa, não é pecado, mas se é só para mostrar, eu também tenho. Vamos abrir os nossos olhos e ver até que ponto esse sistema contaminou o nosso modo de pensar.
o nosso modo de agir, as nossas escolhas e as nossas decisões. Não é? Veja até que ponto você está bem corrompido pelo vírus da Babilônia. Veja até que ponto a trindade satânica, besta que sai do mar, 6, besta que sai das nações, sai da terra de Israel, 6, anticristo, essa trindade satânica está influenciado, está marcando a sua testa, o seu modo de pensar está dominando você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Até amanhã, são 9h30, eu quero que vocês me perdoem, mas eu precisava dar aquela visão de Gog e da terra de Magog. Agora, o pastor falou de algumas perguntas. Olha, eu sinto muito, não vai dar para responder muito. Porque eu disse para vocês que nós estamos dando uma visão geral de Apocalipse. Então, eu não estou entrando em detalhes, mas eu estou querendo fazer a coisa de modo que vocês possam ler Apocalipse e gostar da leitura. Mas, agora eu passo a palavra para o pastor. Pastor. Ninguém passou nenhuma pergunta até agora? Alguém tem alguma pergunta? Nilton. Olha, a Babilônia é um sistema que existe desde que Satanás começou o seu império aqui na Terra. Porque é um sistema mundial de luxúria, de pecado, de ganância, de rebelião, de um sistema voltado para as coisas daqui do mundo, como se a pessoa fosse viver aqui para sempre. Isso é um sistema chamado Babilônia. Também tem uma cidade no Oriente, lá no Iraque, que era a Babilônia, a cidade mais rica da região, onde tinha todo o mercador, os mercadores com suas joias preciosas, os seus temperos, as coisas do Oriente, onde vinham mercadores de todo lugar para vender e comprar ali. E por isso ela representa esse sistema. Então, a queda dessa cidade foi profetizada por um anjo para João. E ela caiu. Como caiu essa cidade? Você vê que ela foi enterrada. O próprio anjo jogou uma pedra no mar e a pedra desapareceu. Ele disse assim, vai ser Babilônia, vai desaparecer. Então, ele fez uma menção profética do que ia acontecer. Isso vale para nós, para aprendermos que todo esse sistema de arrogância dos ricos, tudo isso, um dia vai desaparecer. Era isso que você queria saber. Já, isso. Não, a Babilônia será julgada quando houver o final dos tempos. Porque até lá, o 666, que é o domínio do homem na mente dos homens, porque 666 é o número do homem 3 vezes, que 3 homens vão estar reinando. É o anticristo, a besta, o chefe do sistema mundial das nações e do sistema religioso. Esses 3 são 666. Eles vão estar reinando na cabeça das pessoas. Então, enquanto tiver anticristo na terra, enquanto Satanás não for tirado, esse sistema vai permanecer. Mas o que o anjo está mostrando para João aqui é que isso vai ter fim. Então, isso nos ensina a olhar para frente com esperança. Tá bom. Uhum.
capítulo 4 até o capítulo 22, tem uma determinação de envio? Olha, as cartas foram enviadas. Agora, no capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu e uma voz que chama: vem, sobe aqui, porque eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. Nós sabemos que João sabia que tinha que escrever, porque ele estava escrevendo o tempo todo, e no capítulo 10, quando os trovões falam, ele diz: eu já ia escrever, mas uma voz do céu me disse que não escrevesse. Então, quando não é para escrever, o próprio Deus diz para ele: se você não escreve. Então, existe um comando de que ele devia escrever. O livro. Sim. Então, esse entendimento de primeiro livro é que eu gostaria de saber em relação à determinação do... Olha, isso existe algumas vezes na Bíblia. Você vê que o profeta Ezequiel teve que comer o livro. Você vê que o profeta Jeremias teve que comer o livro. Você vê que João tem que comer o livro. Comer o livro significa se apossar da palavra, fazer com que a palavra entre em você de tal maneira que você e a palavra sejam um. Por exemplo, quando eu como um pedaço de bolo, se o bolo foi feito com leite de coco, se eu depois de meia hora lembrar, eu não posso comer leite de coco, e eu correr no médico para ele tirar o bolo de mim, o médico vai dizer: não adianta mais, porque o leite de coco já está dissolvido em você, está no seu sistema, no seu sangue, ele está dissolvido, você e ele já são um. Então, essa história de comer significa que a palavra que está escrita tem que ser uma conosco, a ponto de nós e ela sermos um só. Esse é o sentido da comunhão. Quando Jesus Cristo diz: tomai, parti e comei, isso é meu corpo. Ele está dizendo: eu quero, assim como esse pão vai estar dissolvido em você, de modo que ninguém possa separá-lo de você, é assim que eu quero estar. Eu quero estar tão dissolvido em você, tão unido com você, que ninguém possa nos separar. Esse é o sentido, nesse caso aí, de comer. Quando João recebe, lá no capítulo 10, a ordem para tomar o livrinho e comer, aí o anjo forte, que é Jesus, diz para ele: come mais, na tua boca vai ser doce, no teu estômago vai ser amargo. Por quê? Quando nos apropriamos da bem-aventurança, da bênção, como aquele corinho que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda bênção, todo poder, tudo que Deus tem para nós temos o direito de receber. Isso é uma maravilha, mas é a consequência disso. A consequência disso é que eu vou sofrer pelo nome de Jesus. A consequência disso é que eu vou ter que suportar, ficar na bênção de Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus e não a minha. E olha, é difícil. Você tem que dizer não a si mesmo, que negar a si mesmo, para dar a vontade de Deus. Aí nessa hora, puxa vida. E agora o que é que eu faço? Eu estou com vontade de fazer determinada coisa que Deus não gosta. Mas aí eu não posso, por quê? Porque eu sou filho de Deus. Na hora de ser filho de Deus foi muito agradável, mas e agora? A coisa fica amarga. Então é isso que ele diz. Por quê? Porque na hora de você se apossar da maravilhosa graça é bom demais, mas a responsabilidade amarga. É depois que vem, você começa a pensar.